No mesmo dia em que uma pesquisa realizada pelo Poder Data aponta que 29% dos evangélicos e 22% dos católicos apostam em alguma bet, essas casas de aposta, o presidente Lula disse em entrevista que se a regulação não der conta, ele acaba com as bets no país. Vamos ver essa notícia agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, vamos falar dessas casas de aposta, né, que tem sido um tema tão importante pra gente falar aqui, ó, @Dadá está aqui, @DaianeJOliveira, e o meu arroba, pra você me seguir se você quiser, @Lu.Junior. Dai, realmente é um dado interessantíssimo, né, esse em relação aí às religiões e à aposta, porque a própria doutrina dessas religiões rechaça a aposta em jogos, né? Exatamente, né? Não pode, não vai para o céu. Perdão, eu não podia deixar essa passar. Mas é isso, né? A gente tem aí uma estrutura religiosa que tem determinadas doutrinas, né? Determinadas orientações que, aparentemente, seus fiéis, eles, numa busca ali de enriquecer, de melhorar de vida, que é uma busca que eu não acho inválida, não segue o que essa religião prega, que é justamente isso, a aposta, o enriquecimento, né? Se a gente for pensar pela linha do cristianismo mesmo, a gente vai ter ali um Jesus que vai dizer que, né, um rico, mais vale o camelo passar pelo fundo de uma agulha, né, do que o rico entrar no reino do céu. E ele fala, geralmente a gente brinca, né, que o primeiro comunista do mundo foi o Jesus Cristo, pela dinâmica, né, da distribuição dos alimentos, pelo respeito para com o outro, pela busca ali, a proximidade, justamente com aqueles que eram os degenerados, os separados da sociedade, aqueles que eram, né, rejeitados como um todo. Então, a gente já tem, né, essa linha de pensamento, mas geralmente o que a gente faz? A gente entende, né? Os conservadores, eles dizem que a religião não pode ser utilizada aí pela política, algo que a gente vê que há muitos anos acontece. A gente tem também, inclusive, tem um Malafaia aí, né, na década de 90, dizendo que a Igreja Católica não deveria se meter na religião, na política, porque a Igreja Católica estava mais, né, dominante à época. Hoje a gente já tem o Malafaia como guru do Bolsonaro, enfim. Mas a gente tem aí um ponto que é interessante, que é justamente, dentre os conservadores, dentre os religiosos, também tem pessoas que apostam nessas bets, que tentam mudar de vida. Mas antes disso, Lúcio, já para a gente entender politicamente o processo, eu vou te pedir, por favor, na verdade, para a matéria da bet, eu ia pedir você para colocar o presidente Lula. O presidente Lula, em entrevista, ele vai lá dizer o seguinte: olha, vai ter uma regulamentação, mas se essa regulamentação não servir, quem vai fazer alguma coisa sou eu. Olha o que ele disse. Deixa eu pôr o áudio aqui. Veja, Beto, a semana passada eu tive uma reunião com 14 ministérios para a gente discutir a questão da Bet, e nós tínhamos uma opção: acabava definitivamente ou a gente regulava. Nós optamos pela regulação. E me parece que essa semana, sabe, mais de 2.000 bets já saíram de circulação. Saíram. Já. Sabe, então, nós vamos ver se a regulação dá conta. Se a regulação der conta, está resolvido o problema. Se não der conta, eu acabo. Perfeito. Sabe, fica bem claro. Porque você não tem controle do povo mais humilde, de criança com celular na mão, sabe, fazendo aposta. Nós não queremos isso. Isso aí. Pois é, inclusive a gente agradece o UOL pelo corte. Essa foi a entrevista, né, que o Lula deu aqui na Bahia. Eu ia, inclusive, colocar o texto na cabeça, viu, Lúcio, para você ler na Bahia, porque a gente já sabe essa piada, né, que você faz na Bahia interessante. E o Lula, aproveitando que ele está aqui, ele resolveu falar sobre diversos assuntos, e nessa entrevista até das bets ele citou. E a gente tem aí um dado de pessoas do Bolsa Família, que é um dado muito alarmante, né, de milhões de pessoas que estão utilizando uma verba, um dinheiro do Bolsa Família para apostar nas bets, e isso apenas através do Pix. E que dado é esse, né? Foi feito um levantamento e 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família faziam uma aposta aí de média R$600 por mês nessas bets.
é um valor, sim, alto, inclusive para pessoas que a gente tem que identificar, né, que a pessoa em vulnerabilidade social é uma pessoa ali que recebe um valor justamente para ajudar a se alimentar, a sobreviver. É como se a gente, inclusive, o Suplicy tem um projeto ótimo que se chama Renda Mínima, que era para a pessoa ter uma renda mínima de sobrevida e não precisar, né, de um Bolsa Família, um valor irrisório como esse. Mas já que a gente não tem um projeto de renda mínima, o Bolsa Família ele vem justamente numa linha de ajudar que as pessoas elas tenham ali condição de não passar fome, né, de ter uma conta de luz com valor reduzido também, porque não é só o valor que é depositado, não é só o alimento, mas é também a conta de luz com valor reduzido, ter condições de ter acesso mais fácil a CAPES, a serviços de saúde, a outros programas, como a gente também falou já no outro corte sobre o Pé de Meia, que é um programa educacional, e nisso também o governo tem uma forma de certa forma, de controlar, de administrar essa população. E quando eu falo controle, é no sentido de o governo ele precisa que as crianças estejam matriculadas na escola para terem acesso ao Bolsa Família, sabe? Então, o governo também ele acaba tendo um fortalecimento, né, da sua imagem e ajudando a população como um todo em demandas mínimas, que é a população estar vacinada, estar na escola em tempo regular, através desses programas. Enfim, né? A gente tem aí, inclusive, uma informação de que 3 bilhões foi a quantidade que os integrantes do Bolsa Família fizeram de transferência via Pix para essas bets em apenas um mês. Então, esse valor, quando o Lula fala que não se tem controle sobre a criança que está com o celular na mão, e a gente tem aí as bets que não se sabe como é que a bet, como é que a pessoa faz, né, o cadastro, e ela tem uma validação de que ela é maior de 18 anos, que ela tem plena consciência do valor que é investido, um limite para se investir, para que essa pessoa ela acabe não tendo que vender a casa, como a gente tem histórias de pessoas que venderam a casa, e de casais que se separaram porque o pai aliciou e tentou viciar o filho em bets. Então, tem muita coisa por trás do que o Lula fala sobre o eu acabo. Esse eu acabo não é algo ditatorial, até porque, como ele fala, a gente tinha 2 opções, a gente escolheu regulamentar, vamos tentar fazer um processo aí de uma fiscalização, uma regulamentação, vão seguir orientações muito claras do que pode ou não pode ser feito, e se não der certo, se ainda assim a gente tiver o que já se pode pensar que é uma epidemia de pessoas, sim, doentes e viciadas em jogos e apostas, aí o governo vai tomar outras medidas, que é mais ou menos isso que o Lula está falando. Essa informação que ele fala, né, de 2.000 sites que já foram bloqueados, é a informação real do Ministério da Fazenda, que nesse processo aí de cadastro, desde o início que foi feito o cadastramento, as bets que não foram solicitadas, que não foram regulamentadas, já estão bloqueadas, e nesse momento tem mais de 2.000 sites que já foram bloqueados, justamente por não estarem regulares. É muita coisa, né, Lúcio? Uhum. Aí sim, eu vou te pedir, por favor, colocar a matéria, que é a pesquisa do Poder Data. Poder Data, né, que é um programa de pesquisa, né, um sistema de pesquisa do Poder 360, e na pesquisa realizada entre os dias 12 a 14 de outubro, evangélicos e católicos, eles fazem apostas online. A gente tem aí 29% dos evangélicos dizendo que fazem apostas online contra 22% dos católicos. E aí, quando a gente começou esse corte, justamente falando desse dado, porque incomoda, assusta, traz um espanto, é que nas religiões, são religiões que em si não pregam os jogos, pelo contrário, abominam, né, rechaçam os jogos. Então, se a gente tem, dentre as pessoas mais pobres também, e também dentre os religiosos, uma quantidade que vamos dizer que é uma quantidade considerável de pessoas que estão aí nesse site de apostas, a gente percebe também, a gente pode compreender que a questão das bets é muito mais grave do que a gente está imaginando ainda. Inclusive, se o governo ele não conseguir regulamentar, se ele não conseguir uma forma de cuidar também das pessoas que já estão inclinadas a estarem viciadas nessas apostas, imagine aí, por exemplo, daqui a 10 anos, como a gente não vai ter uma população totalmente dependente desse site da aposta, desses mecanismos, e até na própria socialização, que é uma coisa, inclusive, né, para a gente que já gosta de futebol, isso já acontece muito, né, de apostar em time, de fazer roda de amigo para saber jogador, provável jogador, quem tem chances, quem não tem chances de ser escalado, e por aí vai.
Mas a gente esquece de um ponto, né? A gente tem aí justamente a CPI das das apostas esportivas, CPI das bets, que está desvendando um esquema que vem desde o começo, que vem mais ou menos há 15, 20 anos, de certas irregularidades. E nos últimos 10 anos, esse esquema ele tomou proporções imensas, e proporções essas de que juízes, né, árbitros de futebol, recebiam valores para compra de jogos. A gente tem aí um dos representantes que já foi ouvido na CPI das bets, dizendo que a bet, que ele foi um dos percussores, mas que ele é lambari, que ele é um peixe muito pequeno, porque tem outros muito maiores, inclusive muitos jogadores que estão envolvidos, que já foram afastados. É uma investigação muito grande que começou, a gente está literalmente apenas no começo, mas que envolve o primeiro ponto do processo das bets, que é ali a possibilidade de manipulação já na sua fonte, né, no momento do jogo, ou seja, a partir disso, todo o resto já fica contaminado, já pode ter um erro, né? As pessoas já estão sendo ludibriadas e podem perder dinheiro. Então, a gente já tem aí isso que é muito grave. E, por outro lado, a gente já tem a população também que utiliza essa dinâmica das bets como uma dinâmica de entretenimento, uma dinâmica de relação ali pessoal, o que também é perigoso a partir desse ponto, como o Lula fala, que a gente tem uma população que quer melhorar de vida porque precisa, porque não quer mais passar fome, nem acordar 4 da manhã para chegar no trabalho às 7, trabalhar até às 8, voltar para casa para dormir, acordar de novo às 4 da manhã. E ainda assim o salário, que é 1.400, alguma coisa, não dá para o seu mês ali. Não consegue se ter um pouco de lazer, o mínimo para sobreviver, né? Então é isso, Lúcia. A gente vai continuar acompanhando, porque a regulamentação é necessária, mas também é importante tensionar com o governo, identificar em quais momentos a gente vai ter aí um pulso mais firme com quem não segue os regimentos, com quem não segue as regras, inclusive para que essa CPI não caia em pizza, né, não vire pizza, como aconteceu com a CPI da Covid, né? É importante também pontuar isso. Não adianta só descobrir o que acontece se a gente não vai mudar a estrutura, né? Exatamente. É isso. E é importante que isso seja debatido no parlamento, é importante que isso não seja necessário ser uma ação individual do executivo. É importante que isso seja debatido no parlamento, porque quando a gente fala sobre esse tema que é super importante, mas ele é um tema extremamente antipopular. Quando a gente fala em regular, quando a gente fala em até acabar com as bets, é um tema muito antipopular, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente já falou aqui uma vez, né? As bets entram aí como uma possibilidade de, entre aspas, dinheiro fácil para uma população que sofre tanto para conseguir seu suado dinheirinho e nem sempre é o suficiente. Então, quando ganha num jogo de futebol que ela apostou, nossa, é um ganho a mais que ela pode comprar uma pizza para a família, ou às vezes até comprar uma coisa que era necessário, pagar uma conta, né? Então, você lidar com isso é um tema antipopular, então tem que ser tratado no parlamento, tem que ser regulado no parlamento. Se for acabar, é interessante que também seja tratado no parlamento e não de forma individual, para que essa impopularidade não recaia simplesmente na presidência, porque realmente todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade em tratar desse assunto. E também, por outro lado, porque essas bets já provaram o poder que elas têm. Você olha para o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, olha quantos times têm como principal fonte de renda de patrocínio as casas de bets. Então vocês imaginam o quão eles podem investir em narrativas, para criar narrativas na população, para ser contra isso, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente está falando de um mercado gigantesco, muito poderoso e muito lucrativo para pessoas poderosas. Essas pessoas que têm muito dinheiro, essas bets que têm muito dinheiro, elas podem sim começar uma campanha, incentivar uma campanha, financiar uma campanha para dissuadir a população em relação aos malefícios da bet. Então, não é um tema fácil, não é tão simples assim de chegar com uma caneta e resolver. A gente tem que cuidar e tem que trabalhar de forma muito bem trabalhada com o parlamento, com o judiciário, para que a gente consiga limitar os danos que esse tipo de aposta possa gerar na população. Dai, mais algum ponto que você queira trazer? Não, é isso mesmo, Lúcia. Obrigado, Dai. A gente vai ficando por aqui, mas eu quero convidar vocês para um vídeo especial aí da TV Cringe sobre esse assunto, inclusive. Olha aqui,
A TV Cringe 76, a neurociência das apostas. Por que é tão difícil parar? Eu vou abrir o vídeo aqui para vocês verem, que é um vídeo do nosso querido amigo Everton, que inclusive o roteiro é dele também, olha, apresentando aí, em que a gente fala sobre as bets, mas sobre o nosso cérebro, né? Por que ele se vicia nisso? Por que é tão difícil parar? Porque realmente isso traz alguma saciedade para o nosso cérebro? O que está por trás desse vício no jogo, né? Então aí, nosso querido Everton traz pra gente isso e muito mais nesse vídeo da TV Cringe, que tá muito legal mesmo. O Everton fez um trabalho espetacular aqui. Um grande abraço, até a próxima.